Olá, tudo bem? Seja bem-vinda, seja bem-vindo a este encontro da Maratona Meu CRC 2020. Obrigado por você dividir o seu tempo comigo e espero fazer bom uso disso, oferecendo conteúdo útil para você que está se preparando para o exame de suficiência. Muito importante nessa reta de chegada, estamos nos aproximando de mais uma prova, né? Nesse momento a prova atrasada de 2020, né? Então a prova 2 de 2020, que será em 31/1 de 2021, presencialmente, depois de muita dúvida, indefinições, o fato é que teremos a prova e você precisa cada vez mais de recursos, de conteúdos que poderão ajudar nesta preparação. E é por isso que eu estou aqui com conteúdos diariamente. Eu sou Alex Brito, contador, professor de contabilidade, e o meu grande objetivo é te ajudar a aprimorar os conhecimentos em ciências contábeis. Automaticamente, isso vai representar para muitos uma preparação para o exame de suficiência. E para todos, né, um avanço, um novo olhar a cada momento em que discutimos algum assunto, né? Por isso que eu trago assuntos variados e de maneira alternada, inclusive falando de determinados assuntos mais de uma vez. Isso é muito importante também. Não dá, em qualquer ciência, e na nossa ciência, né, que é a ciência contábil também, não dá para abordar um assunto e considerar compreendido, entendido e ok, não voltamos mais a falar dele. Ao contrário, né, a repetição faz uma diferença altamente positiva e aprimora, traz uma nova referência a cada momento, tá bom? Então, inscreva-se neste canal, caso você não tenha feito isso ainda, divulgue, compartilhe este link com alguém que você conhece, eu tenho certeza absoluta que você conhece alguém que também pode se beneficiar com este conteúdo, tá bom? Então, vamos lá. Tema de hoje. Tema de hoje do nosso encontro. Olha que interessante, hein? Encontro neste momento aqui da maratona número 86. Vamos lá. Vou resolver questões sobre auditoria contábil, tá? Auditoria contábil. Já disse e vou repetir. Eu considero a auditoria contábil uma das matérias mais, se não mais desafiadoras, se não a mais desafiadora. E é diferente de complexa ou difícil, né? Quando eu falo isso, alguém pode falar, não, mas a auditoria aqui para mim é tranquilo, ok, eu compreendo. Eu acho desafiador, por exemplo, sei lá, CPC 36, demonstrações consolidadas. Eu não estou falando de se é difícil ou se não é difícil, porque isso é um julgamento individual. Eu estou me referindo ao seguinte, desafiadora, pois a grande massa não tem vivência, perdão, não tem vivência em procedimentos de auditoria. Esse é o sentido. A grande maioria de quem presta o exame de suficiência, eu não vou saber dizer agora o número de inscritos, mas, por exemplo, para a data original, que seria em novembro passado, quase 90 mil inscritos para o exame, né? Tivemos desistências, nós só vamos saber disso aí depois. Mas, para todos os inscritos, aliás, para a maioria, grande maioria dos inscritos, execução, procedimentos de auditoria é algo distante do seu contexto. Por quê? Por um motivo único. Não atua como auditor. Então, como é que você vai conhecer os procedimentos de auditoria se você não atua nisso? Tá? E aquele que tem vivência no atendimento à auditoria, tá? Não quer dizer que isso dará o ângulo, o ponto de vista ou as perspectivas aplicáveis ao contexto da prova. Não. Tá? Porque a prova versa, sobretudo, acerca de procedimentos. E é disso que eu quero falar aqui com você.
Então vamos lá. Qual foi a primeira? Eu separei duas questões para resolver aqui para vocês. A primeira é essa daqui, onde foi solicitado que relacionássemos as duas colunas, tá? E o que versa aqui, como já está evidente, é o aspecto da opinião, relatório de auditoria, tá? A gente precisa ter uma referência mínima de como o auditor forma e expressa a sua opinião. Ele vai formar a opinião a partir de um julgamento que ele faz, reunindo todas as evidências, todos os contextos, todas as avaliações no curso do seu trabalho, que tem um começo, um desdobramento e um desfecho. O começo é o reconhecimento, é o entendimento sobre os chamados, sobre o chamado ambiente de controles internos, tá? Eu vou me ater aqui ao aspecto do relatório, da formação de opinião, tá? Mas não dá para falar só disso sem fazer algumas menções. E essas menções são associadas a assuntos que eu já detalhei e continuarei detalhando nos conteúdos que eu trago aqui no meu canal de YouTube, tá bom? O auditor tem um papel que é quando se tratar de exame das demonstrações contábeis, tá? Que a gente chama no popular de auditoria do balanço, né? Ao examinar as demonstrações do seu cliente, o seu objetivo é, por meio do seu relatório, né, que aí é a pauta da nossa questão, aumentar a segurança do usuário das informações quanto àquelas demonstrações contábeis, tá? E como que ele vai fazer isso? Ele vai expressar uma opinião se aquelas demonstrações estão em conformidade verdadeiramente, de acordo com base nas evidências que ele obteve, no julgamento que ele obteve, tá? No contexto geral. Se aquelas demonstrações estão em conformidade com as práticas e foram elaboradas de modo que estejam, se encontrem livres de distorções relevantes, tá? Até porque o trabalho do auditor é feito sobre acerca de aspectos relevantes. Não existe auditoria de 100% das transações em nenhum lugar, tá? Então, uma vez que o auditor forma uma opinião, a opinião no sentido de essas demonstrações estão realmente em conformidade? Elas estão, exceto por alguma razão? Ou elas não estão? Ou eu não sei, por não poder avaliar, tá? Então, existem contextos que eu vou pontuar aqui, claro que brevemente, né, neste vídeo. E, aliás, deixe aqui nos comentários suas dúvidas. Se algo não estiver claro, deixe aqui. Eu visito constantemente, visito e revisito cada conteúdo para atender e esclarecer as dúvidas de todos. Então, você pode deixar aqui nos comentários as suas dúvidas que eu vou responder para você, tá bom? Quando uma empresa divulga as demonstrações contábeis, há simultaneamente à divulgação uma chamada declaração de conformidade. A empresa, ao divulgar as suas demonstrações para o mercado, para os usuários, para o mercado, quando é aplicável, né, a divulgação para o mercado, afirma que as demonstrações foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis aplicáveis e estão livres de distorções relevantes, tá? Isso é uma afirmação que a administração faz. O auditor, após todo o andamento o desenvolvimento do seu trabalho, tá? Vai manifestar uma opinião em torno disso. Ok, é fato, né? As declarações estão em conformidade e estão livres de distorções relevantes. Elas estão em conformidade, exceto por um aspecto, ou elas não estão em conformidade, ou ainda eu não pude falar, não sei, porque eu não consegui avaliar,
Então vamos lá. Quando o auditor consegue obter os elementos que ele precisa, né, as chamadas evidências, de modo suficiente para que ele consiga fazer os julgamentos que ele precisa fazer, e quando ele, ao fazer todos esses julgamentos, eu estou me contido aqui para não entrar em detalhe específico dos procedimentos, porque isso aí cabe em um curso de várias horas. Aqui eu quero te ajudar a ter um embasamento para respondermos a pergunta que eu vou voltar ali a mostrar na tela, tá? Então, quando o auditor, uma vez que conseguiu obter evidências, tá? Executou seus procedimentos e, de fato, ele concorda com a administração que aquelas demonstrações estão elaboradas de acordo com as práticas contábeis e livres de distorções relevantes, a manifestação dele, né, formal ou especificamente, o nome do parágrafo pelo qual ele manifesta esta concordância absoluta é parágrafo de opinião sem ressalva ou opinião sem modificação, tá? Opinião sem ressalva ou sem modificação. Ok. Vamos considerar que existe uma exceção a este cenário, tá? Também não vou entrar no mérito de quando ele chega à conclusão desta exceção. Eu vou nominar a exceção, tá? Se existe algum elemento relevante, importante, que compõe o conjunto das demonstrações, que isoladamente, né, representa uma distorção para o conjunto das demonstrações, ou alguns pequenos que, quando reunidos, representam uma distorção relevante, tá? O auditor vai sinalizar com relação a isso, tá? E aí ele vai dizer, em resumo, que exceto por aquele motivo, que ele vai especificar o que é, tá? Exceto por aquele motivo, as demonstrações estão em conformidade com as práticas. Então ele concorda, aspas, né? Olha, eu concordo que essas demonstrações estão em conformidade com as práticas e livres de distorções relevantes, exceto com relação a esse aspecto aqui. Um ou mais de um, dentro de um determinado limite. Tá? Então, existe a manifestação sem ressalva para a concordância absoluta e esta segunda manifestação com ressalva. Com ressalva. Tá? Então, eu vou marcar aqui para você não perder, não se perder no acompanhamento do meu raciocínio, o que vai pautar a resposta que a gente vai colocar aqui já já. Então, veja só. Quando o auditor não encontra distorção relevante, cenário... Aliás, vou fazer diferente, amigos. Vou colocar um quadro branco aqui, que acho que vai ser mais interessante do que eu poluir aqui de informações. Ok, um quadro branco, também chamado de quadro escuro. De tela preta, tudo bem. Então vamos lá. O cenário. Eu sei que é um embasamento conceitual grande, e aí daqui a pouco você já não lembra mais do que eu comecei a falar. O cenário está aqui e a opinião. Lembrando que a opinião estará em um parágrafo. O cenário livre de distorções relevantes para o auditor implicará numa opinião sem ressalva.
Tudo bem? Em resumo, tá? Um cenário com distorções relevantes não generalizadas que é o segundo que eu falei, existe distorção, sim, mas não em uma proporção que afete o conjunto como um todo. Por isso, a denominação distorções relevantes não generalizadas implicará numa opinião com ressalva, tá? Implicará numa opinião com ressalva. Ok. E se o auditor encontrar diversas distorções ou uma única que tenha uma proporção gigantesca no conjunto, por exemplo, uma empresa que tem um ativo balanço de 5 milhões e um ativo mobilizado de 3 milhões, dentro de um ativo total de 5 milhões, e este ativo mobilizado apresenta distorções relevantes. Só ele já complica, já impacta para o todo, concorda? Quando isso ocorrer, se ocorrer, a circunstância será essa, né? Distorções relevantes e generalizadas, tá bom? Distorções relevantes generalizadas. O auditor não vai poder concordar, né, como ele concorda ali no primeiro cenário, de opinião sem ressalva, também não representará uma manifestação de ressalva, já que a ressalva é para aspecto que não impacta para o conjunto, tá certo? E uma vez que ele obteve todas as evidências, executou os procedimentos, fez os seus julgamentos, análises e chegou às suas conclusões, né, considerando que aquela quantidade de distorções impacta para o conjunto, né? Impacta para o conjunto de modo material, de modo generalizado, de modo material no todo, né? De modo generalizado, que faz com que aquelas demonstrações não reflitam cenários de distorções relevantes. E também não reflitam cenários de aplicação adequada das práticas, das normas contábeis. Tá? É uma discordância, né? Então, não dá para concordar absolutamente, não dá para concordar exceto por alguma razão, e sim discordar. Olha, administração, as suas demonstrações não refletem o que você afirma, tá? O nome disso, amigos, é parágrafo de opinião adversa. Opinião adversa. Tudo bem? E existe também um outro cenário onde o auditor pode não ter, pode não, né? Não obteve as evidências para suas análises, ou até não teve acesso a nada. O que ele obteve foi insuficiente para fazer qualquer análise de julgamento, ou sequer obteve. E eu chamo isso de cenário de limitação ou insuficiência, tá? Cenário de limitação ou
insuficiência. Vou repetir. Um cenário de limitação ou insuficiência, né? Limitação no sentido de que ele não teve acesso às áreas para visitar as operações, conhecer, entrevistar pessoas, etc. Não recebeu documentação solicitada ou recebeu numa proporção insuficiente para qualquer tipo de análise. E aí, claro que ele não pode opinar. E aqui é que a gente tem a chamada abstenção de opinião, tá? Então, esse é um resumo, absolutamente um resumo, sobre o contexto da formação de opinião por parte do auditor e como que isso se dá no aspecto formal, apresentado por meio de um parágrafo dentro de seu relatório. Tá bom. Então, isso aqui é para sustentar a nossa resposta aqui, ó, tá? Isso aqui é para sustentar a nossa resposta. De que forma? Da seguinte. Então, deixa eu botar agora o vermelhinho, senão não dá para enxergar em cima do branco. Legal. Não conseguindo obter evidência... Opa! Ó, não conseguindo obter evidência. Já matou aqui, hein? Se ele não conseguiu obter evidência, ele não conseguiu fazer procedimento, não conseguiu tirar conclusões, então ele não pode opinar, né? Então já está mais do que claro. O auditor conclui que os possíveis erros não detectados, se houver, né? Se houver, poderiam ser relevantes e generalizados, mas contudo ele não pode dizer nada. E aí, amigos, olha aqui, ó, abstenção, tá? Abstenção. No segundo cenário, ele obteve as evidências para o desenvolvimento dos seus procedimentos e encontrou distorções. Ó, as distorções encontradas são relevantes, mas não generalizadas. Tem distorção, está aqui pontuada, mas isso aqui não afeta o todo. Então, nós estamos falando de opinião com ressalva, tá? Opinião com ressalva. E o último, obviamente, só pode ser a opinião adversa, porque as distorções que ele encontrou são relevantes e generalizadas. Tá? Tudo bem? Então, esse cenário que eu mostrei para vocês aqui é o que por muito tempo predominou nos tipos de questões de auditoria no exame de suficiência. E eu recomendo que seja a principal coisa que você tem que entender é essa daí. Existem outras aulas aqui neste canal, na playlist Maratona Meu CRC e na playlist Semanário CRC. Você vai achar a aula onde eu falo, sei lá, 1 hora, 50 minutos, só disso aqui. Meia hora ou mais. Dando todo o embasamento. E é lógico, os alunos do meu curso, Jornada de Preparação para o Exame de Suficiência, tem uma passagem muito grande, desde o começo, avaliação de controles internos, os procedimentos substantivos, até chegar nisso aí. Então, é uma carga horária importante dentro do curso para o exame, tá bom? Agora, para minha surpresa, de vez em quando pinta alguma coisa diferente, tá? Por exemplo, essa daqui. Essa aqui foi uma questão do exame, salvo engano, do exame 1 de 2020. E eu, particularmente, não classificaria essa questão como questão de auditoria.
eu, Alex Brito, não classificaria esta questão como questão de auditoria. Ao meu ver, esta questão é de prática contábil. Isso é conciliação bancária, né? Essa que é a verdade. Mas vamos lá. O que é trazido aqui para nós? Estou trazendo essa porque nós temos que nos cercar de outros conhecimentos também para desenvolvimento no exame. Então vamos lá. O auditor independente, ao analisar a conta bancária que a empresa mantém no banco financeiro, verificou que o extrato apresenta um saldo de 7.500. Enquanto razão contábil, na mesma data, apresentava ali um saldo de 10.750. O auditor fez análise e apurou determinados fatos, que são esses aqui de 1 a 6. Após a conciliação bancária, o saldo correto contábil deve ser de quanto? Então, a conciliação bancária não tem que ser feita pelo auditor. Aliás, mais ou menos, tá? Quando não existe uma resposta de circularização, né? Quando não existe a conciliação bancária pelo cliente, se for apropriado fazer uma conciliação bancária, aí tudo bem, mas aí é julgamento da liderança do projeto, do gerente, do sênior, seja lá quem for. Mas, contudo, isso aí não é trabalho de auditor, é trabalho de contabilidade. O auditor vai analisar a conciliação feita pelo cliente e não necessariamente vai fazer. Mas, enfim, isso aí é uma consideração minha e o meu papel aqui não é ficar fazendo esse tipo de julgamento, de juízo, e sim resolver para ajudar você a dar conta do assunto na prova. Então, vamos lá. Como que a gente acha essa resposta? Eu ocultei, como faço na maioria das vezes, as alternativas para desenvolver com você aqui e chegar nela, tá? Saldo contábil antes da conciliação. Quanto é? O saldo contábil antes da conciliação é esse, 10.550. 750, desculpe. 10.750, ok? Bom, existe diferença temporal, né? A empresa reconhece um evento na conta contábil do banco, mas o banco ainda não espelha, e vice-versa. E é isso que a gente tem que fazer, tá? Simplesmente este encontro. Vamos ver o evento 1? O que aconteceu aqui com ele? O evento 1. Deixa eu tirar essa bolinha aqui, senão vai ficar ocupando muito espaço. O evento 1. O que temos acerca dele? O banco cobrou despesas no extrato de R$300, ainda não contabilizados pela empresa. Bom, se saiu um dinheiro do extrato bancário e a contabilidade ainda não tem o reconhecimento disso, eu tenho que considerar, para fins de apuração do saldo contábil conciliado, eu vou subtrair esses 300, ok? Vou subtrair esses 300. Segundo, aviso de lançamento a débito efetuado pelo banco no valor de 700, referente à água, referente à luz, telefone, que a empresa ainda não contabilizou. A mesma coisa. Então, o evento 2 representa uma saída de 700, que já está computada no extrato, mas a contabilidade ainda não havia feito. Agora está ok. Evento 3, os cheques do tal e tal, né? 200, 1.100, 200.105, foram, totalizavam 6 mil. Foram emitidos e contabilizados pela empresa, mas não foram sacados pelos favorecidos. Então, a empresa emitiu um cheque, pagou os favorecidos e já contabilizou, óbvio, os
favorecidos não apresentaram este cheque. Eu tenho que fazer algo na contabilidade? Não, eu já fiz. É uma diferença temporal aí, assim como as 1 e 2. Então, eu não tenho que fazer nada com relação ao evento 3, para fins de apuração do saldo contábil conciliado. Evento 4, devolução de duplicata descontada pela empresa por falta de pagamento, 1.500. A empresa foi no banco, apresentou as duplicatas, tudo bem? Apresentou duplicatas e obteve a antecipação. Isso caracteriza um empréstimo bancário, tá legal? Isso caracteriza um empréstimo. Agora, a empresa fica vinculada a isso, né? Ela tem essa responsabilidade até o momento em que o cliente liquida o título, né? A duplicata. E aí o banco fica com o dinheiro, recebe de volta. Como isso não se deu, o banco cobrou de quem? Da empresa para quem ele antecipou, tá? Portanto, se isso não já está no extrato e não está na contabilidade, eu vou colocar na contabilidade 1.500. Pronto. Tá certo? Nada mais do que isso. O quinto evento. O quinto evento. Uma TED de 5.000 que a empresa não contabilizou. Então, se tem uma entrada de dinheiro no extrato bancário que não está na contabilidade, 5.000 adicionado aqui. E o último evento, houve um depósito em cheque que já está contabilizado pela empresa, mas não pelo banco. Se nós estamos apurando o saldo contábil conciliado, eu não vou fazer nada nesse momento. Então, significa que se eu tinha 10.750 menos 300 menos 700 menos 1.500 mais 5.000, significa que eu tenho um saldo conciliado de 13.250. Tá certo? Então, essa é a resposta. Se você for ao gabarito lá da prova, questão número 46, né, conforme a divulgação lá da Consulplan e do Conselho Federal, você vai encontrar essa resposta de 13.500. Eu coloquei essa questão por ser uma questão de auditoria, embora eu não a considere. Tá certo? Meus caros, fique aí, então, mais 2 questões para ajudar você a ter mais referências no seu treino cotidiano, tá bom? Agradeço muito pelo seu tempo e espero por você no nosso próximo encontro da Maratona Meu CRC, tá bom? Grande abraço, não deixe de colocar aqui as suas dúvidas e também indicar temas que você queira que eu traga aqui para o nosso encontro aí cotidiano, tá bom? Se você quiser participar de algum treinamento comigo, algum curso, seja para o exame ou não, eu convido a acompanhar, acessar os links que estão aqui na descrição para você saber como participar de um grupo fechado, neste momento, pelo Zoom, ao vivo pelo Zoom, seja para exames de suficiência, seja para outro tema, tá bom? Os links estão aqui à sua disposição e você vai receber todos os detalhes. Muito obrigado pelo seu tempo, um grande abraço e até o próximo encontro.